Olá, meus irmãos, que bom a gente se encontrar através desse canal para podermos realmente falar e ao mesmo tempo, ouvir o que Deus tem para nós. Para mim tem sido realmente um grande privilégio. Privilégio porque compartilhar a palavra de Deus é algo maravilhoso. Eu me lembro muito bem do que diz Eclesiastes capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É claro que o texto está falando sobre os navegadores, ou melhor, os agricultores que colocavam o trigo para as suas viagens mercantis, e eles iam ao porto, viam seus navios sendo levados cheios de trigo, e tempos depois voltavam vazios do trigo, mas com o dinheiro, o produto financeiro do seu trabalho. Então, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. No nosso caso, a gente lança a palavra de Deus, porque fala de Jesus, o pão da vida. E o retorno, meu querido, são vidas no altar de Deus, vidas transformadas, vidas libertas e salvas pelo poder de Jesus. Então, para mim, é um privilégio muito grande. Ao mesmo tempo, é uma via de mão dupla. Você e eu, estamos conectados um ao outro através desse canal, e eu prego pensando, compartilho, imaginando, comunico a palavra, tendo uma ideia de quem são as pessoas que estarão vendo esse vídeo, que estarão sendo alcançadas por essa palavra. Eu oro para que realmente haja o agir de Deus através dessa palavra. Isso me faz lembrar daquela história que aconteceu de um pastor ter ido ao santuário, à nave do templo, e viu a zeladora da igreja limpando os bancos. Ele, todo feliz, se aproximou dela e disse: minha irmã, Deus tem me dado um ministério glorioso, um ministério próspero, um ministério poderoso. Eu disse: por quê, pastor? Porque cada vez que eu prego, uma pessoa se converte, são duas, são três. Não há um domingo que não haja conversões. Sabe por quê? Porque realmente Deus tem me dado um ministério poderoso, eu prego muito bem. E aí aquela irmã, na sua simplicidade, disse: pois é, pastor, eu tenho certeza que Deus lhe tem dado um ministério próspero, poderoso na pregação. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: isso que, minha irmã, cada vez que eu venho limpar aqui os bancos da nave do templo, onde as pessoas se assentam para ouvir a palavra, eu faço uma oração. Diz: que oração? Cada vez que eu vou limpar um banco, eu oro dizendo: Deus, que o crente que aqui sentar neste banco ouça a tua palavra e seja edificado na sua fé por ela. E depois eu oro dizendo: Deus, se o visitante não crente aqui sentar neste banco, ouça a tua palavra, que ele se converta. Aí o pastor diz: agora eu sei, porque Deus tem me dado resultados das pregações. Você tem sido o canal de Deus, você tem orado pelo meu ministério. Eu creio que nós estamos chegando a esse momento de comunicar por esse canal e por outros meios das redes sociais a palavra de Deus, porque muitas pessoas têm dobrado seus joelhos em oração, em intercessão. E como nós estamos estudando, meditando, refletindo sobre os salmos, agora é a vez do Salmo 26. Este salmo, também escrito pelo rei Davi, tem aqui algumas coisas que nos lembram de outros salmos. A linguagem dos salmos escritos por Davi parece que tem um padrão, mas na verdade o Espírito Santo o levou a escrever aquilo que conhecemos como a palavra de Deus. E os salmos fazem parte desse conjunto de livros que realmente apresenta a palavra do Senhor. Mas o que temos a aprender no Salmo 26? Eu creio que nesse texto nós temos muitas coisas para aqui brevemente comentar. A primeira delas é essa disposição de Davi de ser transparente, de ser realmente verdadeiro diante do Senhor. Os 3 primeiros versículos do Salmo 26 dizem o seguinte: faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar.
essa primeira parte, só o verso primeiro. Ele diz: faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Essa é uma palavra muito forte, integridade. E o que é uma pessoa íntegra? A gente sabe que um leite integral ou qualquer produto integral é aquele genuíno, que não foi modificado, que não sofreu a interferência ou a mistura de coisas estranhas. Quando você vai comprar, por exemplo, uma gasolina, você pergunta para o frentista: ela é pura ou tem alguma coisa estranha? Então, integridade é aquela pessoa de coração puro, coração verdadeiro, que é autêntico. Então, Davi estava sendo verdadeiro diante de Deus, até porque não há outra opção. Ou você é verdadeiro diante de Deus, ou você passa por mentiroso. Não tem jeito, porque Deus sonda o nosso coração. Ele sabe como nós estamos, ele sabe como nós somos. Então, Davi preferiu, falar a verdade, ser autêntico e íntegro diante de Deus, do que realmente ser pego na mentira, podemos assim dizer. Mas tem outro lado, a integridade não é só uma questão da pureza, de ser 100% sincero. A integridade tem a ver com o caráter, tem a ver com o estilo de vida. A pessoa pode ser verdadeira um dia, pode ser verdadeira 2 dias, mas a integridade tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com o modo como a pessoa vive. É isso que a Bíblia está colocando. E Davi diz: pois tenho vivido com integridade. E ele completa: pois tenho confiado no Senhor sem vacilar. A vacilar pode ser entendida como uma gíria. Fulano é vacilão. Virou uma gíria, melhor dizendo. Só que vacilar é um termo que diz de alguém que é constante, que tem um andar firme. A Bíblia diz lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, quando Elias vai confrontar os adoradores de Baal, ele convoca os 450 adoradores de Baal e convoca todos os adoradores de Baal, como também os outros judeus, hebreus na época. Então ele fala o seguinte para os hebreus: até quando vocês terão um andar vacilante? Na linguagem antiga, até quando cocheareis, andando de um lado para o outro? Andar de um modo cocheante, é um andar do coxo, é aquela pessoa que não tem um andar firme, que ora está indo para um lado, ora indo para o outro, ou seja, fica bambeando. Então Davi diz: Senhor, eu tenho confiado no Senhor sem vacilar, ou seja, eu permaneço confiante em Ti, confiante na Tua palavra, confiante em Tuas promessas. Então seja firme. Se o seu coração está fraquejando, se você está querendo desistir do Senhor e da palavra dEle, então peça a Deus para Ele firmar os seus passos, o seu andar, o seu caminhar na presença dEle. E então, no verso 2, ainda nessa parte inicial do Salmo, diz: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. São muitas informações que ele coloca, mas com uma só ideia, no sentido de que ele, em relação a Deus, ele já se posicionou, ele já declarou confiança, mas ele pede para Deus examiná-lo. Ele pede para Deus sondar a vida dele. Geralmente, quando a gente quer esconder alguma coisa, a gente mente, a gente apresenta algo que não é verdadeiro, a gente se esconde, como Adão e Eva se esconderam ou tentaram se esconder de Deus. Davi não. Ele, de uma forma clara e transparente, ele disse: Senhor, sonda-me. Pode me sondar, pode checar tudo, sabe por quê? Porque eu tenho confiado em Ti, Senhor, pois o Teu amor está sempre comigo e continuamente sigo a Tua verdade. Agora, depois que ele fala todas essas verdades para o Senhor, ele entra numa outra realidade. Ele fala de outras pessoas. Ele diz assim no verso 4: não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Não me associo com homens falsos. Não tem jeito. Lembra aquele ditado?
quem anda com porcos, farelo come. Isso é o ditado popular. Mas Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz, não esqueça desse detalhe. As más companhias corrompem os bons costumes. É assim, a pessoa é justa, é correta, é honesta, mas ela começa a andar com pessoas más, perversas, ela começa a tolerar os erros, que é assim, eu não concordo, mas eu engulo. Depois ela passa a aceitar, ela passa a concordar e finalmente ela passa a imitar, a praticar. Davi disse, não, eu não ando com essas pessoas, eu não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Hoje em dia, meus irmãos e amigos, uma das coisas que mais se fala, uma das frases mais usadas é fake news, notícias falsas. As redes sociais, infelizmente, repercutem, estão cheias de fake news, porque há alguém que cria, há alguém que acredita e repercute e divulga. Então, as fake news são isso. Eu me lembro da frase de Goebbels, aquele auxiliar de Hitler, que dizia, uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Isso é mentira. Uma mentira repetida 1000 vezes não se torna uma verdade. Apenas se torna uma mentira mais conhecida, mais divulgada e mais acreditada. Só isso. Uma cor não mudará de cor só porque as pessoas falam, é verde. Se for azul, não adianta 1000 pessoas falarem que é verde, ela vai continuar sendo azul. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E ainda que alguns não acreditem, ela continua sendo verdadeira. E Davi diz, Senhor, eu não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Sabe o que é a palavra hipócrita? A palavra hipócrita foi usada muitas vezes por Jesus para se referir àqueles que diziam uma coisa e aparentavam outra. Principalmente os líderes religiosos foram assim chamados, porque hipócrita era um termo usado na época para falar dos atores, daqueles que iam encenar nos teatros, uma vez que eram poucos atores para muitos personagens, para muitos atos e cenas das peças. Então, o que acontecia? Às vezes, um ator usava 1, 2, 3 máscaras. Para quê? Para realmente ter várias ações ou atuar de várias maneiras. E esses atores eram chamados de hipócritas, porque eles tinham que ter várias atuações. Só que esse termo deixou de ser um elogio de capacidade do ator de se multiplicar em vários personagens para um termo pejorativo, para aqueles que são falsos e que faltam com a verdade e que não praticam a verdade. Pois bem, Davi ainda continua na sua fala no Salmo 26, verso 5. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Veja que coisa interessante. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Isso nos faz lembrar do Salmo 1, quando ele diz, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, não segue o conselho dos iníquos, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, ele não se envolve, não se mistura. Ele está sendo um servo de Deus em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Jesus andou por todos os lugares, se envolveu e se aproximou de muitas pessoas, mas ele continuou sendo o Filho de Deus, a luz do mundo, o Salvador de todo aquele que crê nele. Então, não perca a sua identidade, não perca a sua fé, não se misture a ponto de perder a sua identidade como servo, como serva do Senhor Jesus. E na sequência desse salmo, no Salmo 26, Davi fala o seguinte, lavo as mãos da inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. É um movimento diferente, oposto. Enquanto há aqueles que andam como os falsos e mentirosos, enquanto que há aqueles que se misturam com os hipócritas, com os que não temem a Deus, Davi fez um movimento contrário e diz,
Lava as minhas mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando um hino de louvor, de gratidão ao Senhor. É isso mesmo. Você tem que definir na sua vida quem você quer ser, como você quer viver. Davi escolheu andar com Deus, estar na casa de Deus, louvar a Deus. Embora hoje os templos estejam de portas fechadas, as igrejas continuam funcionando na sua, na minha, na nossa casa, nos lares, em outros ambientes onde os servos de Deus, as servas de Deus compartilham a mensagem de Jesus. E então Davi, se aproximando do Salmo 20, do final do Salmo 26, ele diz o seguinte, aqui no verso 8: Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. O que a Bíblia fala é que Davi fez uma declaração onde ele apresenta a sua dedicação, o seu amor. Veja só que contraste. No verso 5 ele fala: detesto o ajuntamento dos malfeitores. Mas no verso 8 ele diz: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Como assim? Ódio e amor. Só que você vai entender que odiar e amar são escolhas. Mas ele diz uma coisa, que ele odeia o que Deus odeia e ele ama o que Deus ama. Tem gente que ama o que Deus odeia e odeia o que Deus ama. Tem gente que diz assim: ah, você não gosta de igreja? Eu também não gosto. Ah, você não gosta de crente? Eu também não gosto. Você não gosta de Bíblia? Estamos juntos e misturados. Você não quer saber de Jesus? Então você bem-vindo ao meu mundo. Você é do meu time, eu sou do seu time. Eles odeiam o que Deus ama e amam o que Deus odeia. Mas os servos de Deus são aqueles que odeiam o que Deus odeia e ama o que Deus ama. Então você tem que ser muito claro. Você tem que reprovar aquilo que Deus reprova e amar o que Deus ama. Você tem que deixar de fazer aquilo para o qual Deus diz não e dizer sim e fazer aquilo que Deus realmente diz que deve ser feito. É uma escolha. Davi não ficou em cima do muro. Davi não ficou vacilando, ora de um lado, ora do outro. Jesus foi muito sábio em dizer: não sai da vossa boca a não ser sim, sim ou não, não, porque o que passar disso é maligno. Você não pode dizer para a mesma coisa sim e depois não. Você não pode dizer para a mesma coisa não e depois sim. Você tem que ser verdadeiro e autêntico e firme na sua fé diante do Senhor. Por isso que Davi fala: Senhor, não me des o destino daqueles que são pecadores, nem o fim semelhante aos que são assassinos. Aqui é uma palavra de advertência. Deus reprova o pecado, mas ama o pecador. Deus abomina as minhas atitudes erradas, como ele detesta as suas atitudes erradas. Mas ele nos ama. Por isso que constantemente a palavra de Deus nos adverte que devemos realmente nos afastar do pecado e andar com o Senhor. E no final, então, Davi diz aqui no Salmo 26, 11 e 12: mas eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia bendirei o Senhor. Veja só, mas eu vivo com integridade, o mesmo tema do início do Salmo. Mas ele diz o seguinte: eu vivo com integridade, mas o Senhor que me livra. Sabe por quê? Qual é a questão aqui? Eu posso e devo andar no caminho certo, mas eu sei que a salvação não é por atos humanos, é por graça, é por misericórdia. Senhor, eu quero fazer o que é certo, mas eu sei que eu tenho que fazer porque eu te temo, porque eu amo a ti. Se você ama a Deus, você de forma coerente vai viver demonstrando esse amor. Por isso que ele diz assim: os meus pés estão firmes na retidão. Não vacile, meu amigo, não vacile, minha amiga. Seja firme com Jesus.
porque Ele é que tem o futuro reservado para os que nele confiam, que é a glória eterna com Deus nos céus. Por isso eu digo que Deus te abençoe, que você tenha uma vida feliz na presença do Senhor, que é o Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém.